Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. E cara, hoje eu vou falar sobre Stranger Things, terceira temporada, que obviamente saiu hoje, então é uma pura maratona que eu acabei de fazer. E sem mais delongas, a temporada é muito boa, não perde nada pra primeira e pra segunda, e eu acho que até melhora um pouquinho. Então, sem me prolongar muito, simbora! Como sempre, as críticas são sem spoilers, mas como é um seriado na sua terceira temporada, eu espero que você já tenha visto a primeira e a segunda. Então eu vou acabar comentando alguns spoilers das temporadas passadas, então supere, eu acho. Nessa temporada, nós acompanhamos as crianças, na verdade são adolescentes, né? Já estão com uns 13 anos. As ex-crianças no seu momento de verão. Estamos nas férias de verão. E a série, ela basicamente é um amadurecimento de todos esses personagens. No caso, são eles lidando com a puberdade, com questão de relacionamento entre eles mesmos também, sabe? Questões de amadurecimento. E paralelamente a essa história deles, nós temos algum resquício do Devorador de Mentes começando a abduzir os moradores lá de Hawkins e basicamente criando um exército. Então basicamente essa é a premissa da temporada. E é importante dizer que essas duas narrativas, tanto do monstro quanto da puberdade deles, do dia a dia, elas funcionam lado a lado. Sim, obviamente o final se combina nelas duas, mas diferente das outras temporadas, essa daqui ela é mais cadenciada. Não surge do nada um vilão, coisa do tipo, não. As coisas vão aumentando gradativamente e funciona. Eu acho que essa é a temporada mais equilibrada que tem, em questão de humor, drama, todos esses sentimentos e a participação de todo mundo também. Então, dessa forma, uma boa parte da temporada é focada no desenvolvimento dos personagens, tanto emocional, questão da puberdade, quanto de pensamento. Por você pegar já um período de férias, você tem várias situações ocorrendo, e também por termos esse gap de um ano sem saber da história. Então nós temos situações como o Will, que é quase sempre protagonista, percebendo que seus amigos não estão mais tão interessados em jogar D&D, coisas que acontecem. O Dustin, que tá um pouquinho deslocado dos seus amigos, porque ele teve tipo umas férias de verão longe deles, ele foi fazer um acampamento. E ele não consegue mais se ligar diretamente com o grupo, fica um pouquinho afastado. Se a gente for falar dos adolescentes, que agora já são adultos, porque eles já saíram da escola, nós temos o Steve, que não conseguiu entrar na faculdade, que está trabalhando numa sorveteria, sabe? Mas em compensação, nós temos a Nancy e o namorado dela, o irmão do Will, que estão trabalhando no jornal. Só que eles também, principalmente ela, tá meio insatisfeita com o trabalho, porque na real geral é muito babaca com ela, então eu super entendo isso. E temos o Hopper tentando conviver com essa noção de ele ter uma filha agora, a Eleven, e todo o drama que vem de ser um pai, ainda mais que uma filha já adolescente que já tem um namorado que vai na sua casa todo santo dia. Ah, e é claro, enquanto tudo isso, ele tenta ainda fazer seu relacionamento com a Joyce, com a mãe do Will, só que ela ainda tá lembrando do ano anterior da morte do ex-namorado dela. Então é uma temporada que ela se foca realmente no desenvolvimento dos personagens, em digerir tudo aquilo que eles já aconteceu, o que está acontecendo, sabe? Não é muito focado na criatura, sim, obviamente tem todo esse foco, mas o primeiro episódio e boa parte do segundo nem se fala disso direito. Toca assim um detalhe ou outro, mas não é o ponto é desenvolvimento. É você ficar um episódio todo vendo o Hopper tentando pensar em uma maneira de conversar com a filha, e que é extremamente engraçado de se ver, triste e engraçado. E bem, por ser um elenco gigantesco, só você parar pra pensar. De criança, temos os 5 meninos, a Eleven, a Max. Ainda temos a irmã do Lucas, que é uma... Bem, ela já estava aí, mas ela começa a ter falas agora, é uma nova edição. Adorei a participação dela. Na parte dos adolescentes, nós temos o trio principal deles, ainda tem mais uma quarta edição, que é uma outra menina também, que eu acabei de esquecer o nome dela, mas que também tem ótimas tiradas ácidas. E na parte dos adultos, nós temos 3 adultos e mais um russo. Então, só de você pensar nisso,
muito personagem. E é muito personagem que tem a sua relevância. Então, não funcionaria, e realmente não funciona, se você juntasse todo esse povo pra fazer uma grande quest. Sabe? É gente demais pra serviço de menos. Então, essa temporada ela também foca em separar todo esse grupo, que ela na verdade fazia em todas as outras temporadas também. Você sempre tem cada grupo fazendo uma série de atividades. E o que é bom é que você mistura bem os grupos. Você tem adolescentes com criança, adultos com uma criança, sabe? Tá tudo bem misturado. E não é que as quests não tenham uma relação uma com a outra, mas elas inicialmente não têm uma ligação muito aparente. É tipo, cada um tá fazendo certas coisas e que percebem certas situações que levam para certos lugares. E que no final, todo mundo acaba se encontrando. E que também no final todo mundo consegue fazer as ligações do que eles estavam fazendo e como tudo aquilo faz parte de uma grande quest, um grande objetivo. E quando eu falo de separar o grupo, você acaba tendo basicamente 3 a 4 arcos nessa história. Cada uma delas divididas por personagens. No geral, funciona muito bem cada uma delas. Principalmente a parte do Devorador de Mente. Que, bem, não é spoiler, tá bem no trailer. O Billy é a primeira vítima, o Ranger Vermelho. E é bom que todos os personagens aqui, todos os vilões também, fora o vilão russo, que ele é basicamente o Schwarzenegger sendo o Exterminador do Futuro, o cara é o Exterminador, o cara é um monstro. Fora ele, que na real, eu acho que nem o seriado falou o nome, acho que ele nem se preocupou. Todos os outros vilões, eles são desenvolvidos na medida do possível, porque você tem realmente o Devorador de Mentes como o vilão principal, mas tem na sua personificação o Billy. Você tem ótimos flashbacks do passado dele e vendo como ele era da criança até os dias de hoje. Funciona muito bem. O que não funciona realmente é a parte dos russos. Não é que não funciona, é que não é explicado muito bem qual o objetivo deles. A cena inicial é com eles lá em 84, você vê eles fazendo os mesmos experimentos que os americanos, só que na Rússia, e que por algum motivo não deram certo, e que por isso eles acabam vindo para a cidadezinha de sempre. Mas o porquê deles estarem fazendo aquilo, os objetivos não são explicados. Da mesma forma que os russos não têm uma cabeça, não tem o cara que é o do mal. Você tem esse vilão aqui, que é o T-8000, obviamente, mas você não sabe qual a motivação dele. Não explica, então... É tipo, é o russo genérico do mal. Porque, obviamente, estamos na década de 80, então o grande inimigo são os russos. São os soviéticos, então nós temos o russo do mal. Que é genérico. Fazer o quê? Mas, mesmo que essa saga dos russos seja meio chata, principalmente os russos, não posso dizer que a quest em que eles abrem não seja ruim. Porque quando você junta o Steven, o Dustin e a Erika, que é a irmã do Lucas, acabei de lembrar, e a outra menina, que eu não lembro o nome agora, eles conseguem fazer uma equipe muito engraçada e muito funcional, sabe? São diálogos legais, são diálogos que eu achei inteligentes. Inteligentes que eu falo porque são dois malucos que têm seus 20 anos, 17 e 20 anos, com um menino de 13 e uma menina de 10 anos. E funciona a química entre eles. Não vou falar de química, mas a dupla de adolescentes tem a sua química muito boa, tem um desenvolvimento legal, e as crianças ali também têm a sua química e funciona muito bem tudo aquilo. Agora, se eu falar sobre o vilão, sim, eu acabei de falar sobre os russos, mas que eles não são bem o vilão, eles são os vilões pelos motivos dele. Mas o Devorador de Mente, cara, que parada grotesca. Não é tão inventivo como foi o Demogorgon na primeira temporada, ou os Demogorgons cachorros que tinha depois, mas o que ele não é inventivo, porque ele já tinha aparecido na temporada passada, ele basicamente está no pôster lá, ele é bizarro. Sabe o filme Invasores de Corpos, lá do Cronenberg, 79, 78, década de 70, final? É um monstro tão bizarro daquela forma. Bizarro que eu falo é o visual mesmo, sabe? Ele é uma mistura de corpos que vai se juntando e criando um monstro. Os seres com que ele vai se assimilando, os bichos derretem para se juntarem, sabe? É muito nojento de se assistir. E por isso que funciona muito bem também. Na real, a terceira temporada de Stranger Things
ela é tão bom quanto qualquer outra. E o que eu gostei aqui é que ela consegue ser inventiva. Ela consegue manter um seriado bem rápido. Ela obviamente escutou as críticas da temporada passada, em que tiveram 9 episódios e agora foram para 8, e que com esses 8 episódios não se tem uma barriga de um episódio como teve na temporada passada. O que, cara, é um grande alívio. Porque esses dias eu tenho pensando que uma temporada de 8 episódios é a melhor coisa para se maratonar. Não fica com nenhuma barriga. E mesmo que o episódio final seja um pouquinho estranho, principalmente o ato musical, que distou um pouquinho, mas eu pessoalmente gostei, no final fica tudo uma beleza. E até no final da sua temporada, o seu grande final, ele fecha alguns arcos. Ele fecha bastante arcos, na verdade. E que eu realmente não sei pra onde vai a quarta temporada. Porque ele não deixa nenhum gancho. Ele conclui alguns personagens, fica obviamente que eles não vão aparecer. Ah, tem uma cena pós-crédito também. Tem uma ótima cena pós-crédito. Ah, e antes que eu esqueça, essa temporada, como todas as outras, tiveram bastantes easter eggs sobre a década de 80. Eu provavelmente não peguei todos, mas você tem desde o T-800, que é basicamente um dos vilões. Você tem os Gremlins. Você tem De Volta para o Futuro. Cara, uma ótima sequência de cena sobre... Você também tem sobre Caça-Fantasmas. Cara, tem de tudo, como sempre. Agora, finalizando. Então, gente, eu acho que é isso. Essa terceira temporada de Stranger Things, ela é tão boa quanto as duas anteriores. Pode ser a questão do momento, mas eu achei ela até melhor, principalmente do que a segunda, porque ela não tem a barriga. E que talvez acabe em mais 2 temporadas no máximo. Talvez uma quarta e uma quinta, porque eu não consigo ver pra onde a história vai se encaminhar. E parece também que a história mesmo já começa a fechar vários dos seus arcos. Então, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí e até depois.